Bom, meus caros, boa noite a todos. Mais uma terça-feira, primeira terça-feira do mês. E meu compromisso aqui com os meus amigos do Centro Dom Bosco é vir a cada primeira terça-feira do mês para falarmos sobre coisas, sobretudo teológicas, mas também outras que forem sugeridas. Estamos aí à disposição deles naquilo que eles julgarem que é adequado abordar num momento como o atual, em que vivemos todos sob a égide de um tempo obscuro. Então, muitas vezes questionamentos, tópicos surgem e vale a pena abordá-los. Hoje, o tema é eminentemente teológico, é o tema da queda do homem, e eu separei algumas coisas que Santo Tomás de Aquino nos diz a respeito da queda e que talvez seja útil para vós e para quem estiver aí do outro lado da câmera e assistir este vídeo posteriormente. Eu vim num Uber fazendo umas anotações no celular e mandei para o Bruno e pedi que imprimisse. Eu vou comentar. A primeira coisa, nós vamos ler aqui o capítulo 3º do livro do Gênesis, só o iniciozinho, mas eu achei por bem salientar o seguinte: o mistério é o amor indecifrável pela inteligência humana, é a parcela do ser que não alcançamos explicar, é a liberdade infinita de Deus que dá ao criar, melhora ao punir e eleva ao salvar. Então, nós vamos falar da queda. Não esqueçamos, antes de tudo, que se trata do mistério da fé e, portanto, tudo que dissermos deste mistério será ao modo humano, nunca com pretensão de esgotarmos. O mistério não é um enigma decifrável por nós, ele é esta consciência da nossa pequenez. Eu costumo dizer que a primeira e fundamental serventia da inteligência humana é dar ao homem a notícia da sua própria pequenez. E como é que a inteligência humana dá esta notícia? Nós conseguimos aquilatar a realidade e perceber nela que estamos, juntamente com ela, entre coisas finitas. Nós mesmos somos finitos, temos uma precariedade ontológica radical. Então, a inteligência nos é dada, entre outras coisas, para que, reconhecendo a nossa pequenez, saibamos e concluamos, cheguemos à conclusão de que lá no fundo deste mistério amoroso da realidade está esse Deus Criador, este Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, e é este o caminho da vida espiritual. É o da humildade, e a humildade se dá com a inteligência, ela não se dá na desinteligência das coisas. Então, o livro do Gênesis, eu ia trazer, eu perguntei se o CDB tinha aqui uma Bíblia, me disseram que havia esta aqui, que é a tradução do padre Mato Soares. Eu ia trazer uma minha, que é a tradução do padre Pereira de Figueiredo, mas aí eu me poupei também um dia chuvoso, né? Que bom, a tradução do padre Mato Soares, que me corrige o professor Pachá, que está ali atrás, ela é reputada, é considerada uma boa tradução. E eu vou ler aqui o trecho, que é o capítulo 3º, o iniciozinho do relato do Gênesis, a respeito da queda. E eu anotei ali no quadro algumas coisas que Santo Tomás observa e que vale a pena comentar. O nosso intelecto é finito e a nossa vontade é finita. Estas duas finitudes são o perímetro da nossa pecabilidade. Justamente porque não esgotamos o ser com a nossa inteligência, há uma zona de sombra na nossa inteligência que, muitas vezes, ao refluir para a vontade, nos faz agir, digamos assim, com algum déficit. Nós vamos ver aqui o que Santo Tomás diz no De Malo, na Suma Teológica, e eu trouxe aqui um livrinho de um português, que foi o Celestino Pires, da Universidade de Braga, lá de Portugal, que é um livrinho titulado Inteligência e Pecado em Santo Tomás de Aquino, onde ele nos diz algo que está ali. Ele sumariou quase tudo o que Santo Tomás disse da impecabilidade divina. Deus é impecável metafisicamente.
Santo Tomás disse da pecabilidade angélica, qual é o modo próprio do pecado angélico, e da pecabilidade do homem no estado de inocência original, e também da pecabilidade do homem no estado atual de natureza decaída, ou seja, nós temos uma ferida, e esta ferida é o que nos impede muitas vezes de atualizar aqueles bens que são constitutivos da nossa própria essência. Então o livro do Gênesis diz, capítulo 3, a tentação de Adão e Eva: mas a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra que o Senhor Deus fizera. E ela disse à mulher: por que vos mandou Deus que não comesseis de toda a árvore do paraíso? Respondeu-lhe a mulher: nós comemos do fruto das árvores que estão no paraíso, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos mandou que não comêssemos e nem a tocássemos, não suceda que morramos. Porém a serpente disse à mulher: vós de nenhum modo morrereis, mas Deus sabe que em qualquer dia que comerdes dele se abrirão os vossos olhos e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Viu, pois, a mulher que o fruto da árvore era bom para comer e formoso aos olhos e de aspecto agradável, e tirou do fruto dela e comeu. E deu a seu marido, que também comeu. No texto latino está viro, se não me falha a memória, é o varão, né? E os olhos de ambos se abriram, e tendo conhecido que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. Então, o relato do Gênesis nos mostra a dinâmica do pecado original, a sedução que começa pelo aspecto sensível, é o mesmo mecanismo que sucede em nós, segundo Santo Tomás de Aquino. Ordinariamente, nós somos tentados, de maneira geral, a partir dos sentidos, tanto é que Eva viu que o fruto era apetecível. O pecado, de alguma maneira, apresenta-se a nós como algo que apetece à nossa vontade, porém, se não damos a anuência, o consentimento interior, nós não pecamos. Então, a primeira coisa a observar é que o pecado de origem, assim como os pecados atuais nossos, é um pecado que se dá por eleição. É um pecado, é um defeito na vontade que nos faz eleger bens que são bens em si mesmos, mas não o são naquela circunstância em que agimos. São bens que apetecemos fora das regras da reta razão. E isto sucedeu com os nossos primeiros pais, e vale dizer aqui, vale repisar o que foi dito logo no início, é que isto é um mistério, é uma verdade de fé, uma verdade eminentemente de fé, e nós anuímos a ela pela fé que recebemos no batismo. Não é algo a que se chegue por especulações metafísicas, como, por exemplo, a existência de Deus, como, por exemplo, até mesmo a criação, segundo Santo Tomás. Lá no comentário às sentenças de Pedro Lombardo, ele nos demonstra que é possível a razão natural, partindo de princípios sólidos e de evidências que são fulgurantes, chegar à conclusão de que toda a ordem do ser que temos diante de nós, ela não pode ter sido autocausada, ela foi criada. Agora, a queda é uma verdade de fé. Nós conhecemos pelo relato do Gênesis, ao qual anuímos pela autoridade de Deus, pelo viés, nós católicos, não somos protestantes, pelo viés do magistério da Igreja, que é a regra próxima da fé. Então nós cremos com a Igreja, com este carisma magisterial da Igreja. Isso aqui não é demasiado salientar no momento em que muita gente, mesmo em meios católicos, parece confundir teologia com discussões filosóficas a respeito de coisas que estão narradas no Evangelho. A fé, ela é dada para todos nós e não apenas para intelectuais ou apenas para filósofos. Há um certo pendor em alguns grupos de pensar
Eles pensam talvez que a fé é para pessoas que têm luzes intelectuais especiais, e isto não é verdadeiro. A fé nos é dada no batismo para que, anuindo a ela, possamos nos salvar. Eu disse aqui no início que Deus dá ao criar, Ele melhora ao punir e eleva ao salvar. Outra coisa que eu apontei aqui para comentar, depois nós vamos desenvolver, é o seguinte: a teologia sagrada lança luzes sobre o mistério, não para resolvê-lo, entre aspas, cientificamente, mas para que amemos mais e mais a Deus ao percebermos, do modo humano, que toda a ordem do ser é para nós uma dádiva. Então, o homem no estado de inocência original, com todos os dons préternaturais, ele tinha uma visão contemplativa da ordem do ser e havia nele, dada esta harmonia entre os apetites sensitivos, a vontade e a inteligência, esta harmonia perfeita, havia essa ordenação. Ele era um ser perfeito, teleologicamente falando, e, portanto, ele estava numa suma tranquilidade, conforme diz o mesmo Santo Tomás lá no Compêndio de Teologia. Adão e Eva, nossos primeiros pais, viviam no estado de justiça original, numa tranquilidade suma, que nós, que somos partícipes ao modo de solidariedade do pecado original, nós não conhecemos o padrão desta tranquilidade de ordem superior. Então, a primeira conclusão teológica é de que naquele estado, Deus, ao fazer o homem, sendo o artífice perfeito, o fez de maneira sublime. Então, naquele estado, não havia nenhuma possibilidade de erro deliberativo por parte dos nossos primeiros pais. Eles eram muito felizes, superlativamente felizes, e dada essa harmonia perfeita entre as potências de que eu falei aqui, eles não podiam errar, eles não erravam quanto àquilo que pensavam. Então, havia nesse estado, é óbvio que isso é uma verdade de fé, iluminada aqui pela teologia, um atalho para a verdade que era muito maior do que o que temos hoje. Hoje nós tropeçamos nas nossas próprias debilidades e muitas vezes não chegamos às verdades. Mas acontece o seguinte: Santo Tomás, ao comentar o texto da Sagrada Escritura e ao comentar o texto de obras de doutores da Igreja como Santo Agostinho, ele deparava com a seguinte questão, que é muito complexa: como nós vamos combinar este estado de pecabilidade? Eu disse aqui no início que a inteligência finita e a vontade finita são o perímetro da nossa pecabilidade. Nós somos passíveis de pecar. Como vamos conciliar isto com esta inerrância original? Isso foi um problema com que Santo Tomás teve que lidar. E ele foi, ao longo da sua trajetória, dando uma resolução que foi ganhando corpo, e porque ele tinha que lidar com uma premissa aristotélica que, por sua vez, era caudatária de Platão e mesmo de Sócrates, que era a seguinte: o pecado provém da ignorância. Então, a pessoa bem formada não pecaria, segundo Sócrates. E eu aqui vou ler a respeito disso o iniciozinho do livro do Celestino Pires, que é uma pequena obra-prima teológica, metafísica e de teoria do conhecimento, em que ele nos diz o seguinte: este livro estuda o seguinte problema em Santo Tomás de Aquino. Desde Sócrates, a filosofia se ocupa com a questão de saber se a ação má é fruto da ignorância ou provém da pura liberdade finita. Sócrates identificou ciência com virtude. Quem sabe o que é bem, o bem não faz o mal. A conclusão imediata é que, para a formação do homem, bastaria a instrução que cultiva a inteligência. A educação da vontade ou se abandona por desnecessária, nesta perspectiva, ou passa para segundo plano. O problema da relação entre ciência e virtude, entre o papel da inteligência e da vontade na ação má, que é disto que se trata, não é o problema teórico das relações entre a inteligência e a vontade, é o problema da relação entre essas duas potências na ação má, porque sabemos que o pecado se dá na vontade, com a nossa anuência. Mas qual é o papel que joga a inteligência? É disto que Santo Tomás está tratando aqui. Então,
ele concilia esta potência para o pecado, dada a finitude humana, com esta inerrância original, por conta de uma graça especial. Então, Adão não era, naquele estado, ele tinha um auxílio divino para conseguir manter-se fora do erro, o que leva os teólogos à seguinte conclusão: o pecado de origem não foi um pecado sensitivo, mas foi um pecado, já que não havia essa possibilidade de deficiência na vontade nem na inteligência. Ele foi um pecado de soberba, portanto. Houve uma desordem na vontade que fez com que Eva desse crédito à sedução, ou seja, se comerdes do fruto proibido, sereis como deuses, pelo conhecimento do bem e do mal. Ora, o conhecimento do bem, tanto teórico quanto prático, eles já o tinham. O que o pecado original instaura é o conhecimento do mal, na prática. O bem, eles já conheciam, que era aquele repouso na serenidade perfeita. É aquela consciência de que Deus Pai, Criador, os sustenta no ser, etc. O que se conheceu com o pecado de origem, portanto, foi o mal. E essa sedução, como eu disse, ela começa no corpo, porém, instrumentalmente apenas, no caso do pecado original, diferentemente do nosso pecado, porque nós não estamos na justiça original. Esta é uma diferença muito importante. Quando nós pecamos, a sedução sensitiva não é a mesma que era para os nossos primeiros pais, que para eles só obedecia a um processo natural de conhecimento, já que nós conhecemos a partir dos sentidos. Para nós já tem um ímpeto muito mais forte o dado sensitivo. Então, aquilo que os nossos primeiros pais apeteceram foi, por soberba, serem como Deus. Porém, estava implicado neste desejo que foi suscitado pela sedução, estava implicada uma ignorância, que era a da impossibilidade de serem efetivamente como Deus, diferentemente do anjo. O pecado angélico, já que o anjo, não tendo corpo e tendo uma inteligência intuitiva, conhecendo a realidade com os inteligíveis que já foram infundidos por Deus neles na sua criação, sabiam que era impossível a qualquer criatura ser como Deus. Portanto, o que o demônio apeteceu foi o governo de semelhança para com Deus, foi o governo sobre os inferiores, sem submeter-se a ordem, a reta ordem das coisas. E aqui não nos custa lembrar que toda inteligência é um espelho hierárquico da hierarquia que há na própria ordem do ser. Então, quando nós apetecemos algo contrariamente à ordem do ser, ou seja, aos critérios que nós conseguimos vislumbrar com a inteligência, a hierarquia que estabelecemos, por exemplo, certos atos graves no terreno sexual, como o estupro. Não é preciso ser nenhum Platão para concluir um estupro de um menor, que o menor de idade não tem nem o corpo nem a alma aptos a serem receptáculos daquela ação sexual, muito menos violenta. Então, o que eu costumo dizer é que a moral não é um conjunto de regrinhas, é a percepção em ponto grande da realidade. Quando nós apreendemos com a inteligência a realidade, hierarquizamos-la e conseguimos chegar a um padrão de consciência que nos habilita a agir bem. Então, o Celestino Pires pega de Santo Tomás a seguinte máxima: o intelecto finito e vontade igualmente finita dão-nos a notícia de que a nossa liberdade é condicionada. Ela não é absoluta. Ela não é absoluta em vários sentidos. Primeiro, quanto ao ser. Eu posso querer ser livre para pular daqui desta janela e sair voando, mas não sou, não tenho potência física para isso. Então a nossa liberdade tem vários condicionamentos de ordem física, psíquica, moral, etc. E no caso da liberdade em ponto grande, ela é condicionada no seguinte sentido: ela se mantém se nós nos mantemos fiéis à vontade divina. Ou seja, e nós católicos temos como saber qual é a vontade divina pela Sagrada Escritura.
Temos aí não só os 10 mandamentos, como temos o Sermão da Montanha, etc, etc, etc. Nós temos os critérios à luz da fé para entendermos a realidade de um ponto de vista espiritual. Então, Santo Tomás é compelido a concluir o seguinte: a desordem da vontade, foi o que eu pus aqui no quadro, é anterior ao erro da inteligência no pecado original. Já que o homem, no estado de inocência, não podia errar com relação àquilo que estava próximo, estava à mercê da sua contemplação, foi necessário admitir um erro na vontade antes dessa deliberação errônea relativa à possibilidade de serem como Deus. Até porque Santo Tomás disse aqui, eu anotei, né? Voluntas noes impossibilis. A vontade não apetece o que é impossível. Então, quando a vontade humana apetece algo, é porque lhe parece possível. Então, no pecado dos nossos primeiros pais estava implicada essa ignorância. Eles apeteceram algo que era formalmente impossível, diferentemente do demônio, que não apeteceu ao impossível. Ele já tomou a decisão de apartar-se de Deus, sabendo de antemão quais eram as consequências deste seu ato de insubserviência. Nós não. Nós, como somos muito inferiores aos anjos, temos corpo, conhecemos a realidade de maneira precária, etc., muitas vezes erramos pelo influxo das paixões. E aqui embaixo eu concluo o seguinte: a desordem, entre as desordens instauradas com este pecado de origem, a mais flagrante é a desordem afetiva, a desordem das emoções, a desordem das paixões. Toda vez que a vontade apetece algo sem os critérios da inteligência, nós nos desgovernamos emocionalmente. As nossas paixões viram umas tiranas dentro de nós e nós começamos a escolher as coisas à luz do influxo dessas paixões e não pelos critérios superiores da inteligência. E aqui algumas coisas que eu anotei. Tal ignorância original não é contraditória com a impossibilidade de errar pelo seguinte, como anota o Celestino Pires: nem toda ignorância é erro. Paremos para pensar. Nós não conhecemos muitas coisas sem que nisso esteja implicado um erro. Um erro implica já uma marcha do intelecto em busca de algo, porém uma marcha que tem um insucesso. Um equívoco é diferente de uma ação dolosa, quando a pessoa já age de má fé, que foi o caso aqui da serpente, do demônio, que apresentou um bem sob um aspecto, porém fazendo aqueles que creram na sua mentira. O demônio é o pai da mentira, o pater mendati. Aqueles que creram na sua mentira acabaram por cair numa espécie de precipício espiritual. Santo Tomás, no Compêndio de Teologia, eu tenho a edição mais recente, que é uma tradução que saiu pela Editora Concreta, só que é muito grande, é um calhamaço, e eu peguei essa aqui, que era menorzinha, para eu trazer, que é do Dom Odilão Moura. Não sei se o professor Pachá chegou a conhecer o Dom Odilão Moura, do Mosteiro de São Bento, e esta tradução, embora seja uma boa tradução, na época, durante um bom tempo, algumas das traduções da obra de Santo Tomás, elas eram, entre muitas aspas, mais livres, no sentido de que até os teólogos e o público a que se dirigiam era um público, digamos assim, que sabia latim, portanto, assim, o interesse era fazer uma tradução que fosse acessível, o mais acessível possível. E foi o caso de Dom Odilão, traduziu também a Suma contra os Gentios, inclusive eu acho, se não me falha a memória, é a edição que nós temos aí no mercado, né? Tem alguma outra? Da Eclésia, de quem é? Do Alexandre Correia, será? Não lembro. Eu sei que o do Alexandre, da Eclésia, da Suma Teológica, é do Alexandre Correia. E ali, por que eu faço esse pequeno parênteses? Porque alguns termos técnicos, por exemplo, a distinção entre ser e existência, muitas vezes os tradutores desse período de meados do século XX traduziam indiscriminadamente ser por existência. E hoje sabemos, com um grau de certeza absoluta, que o termo existência em Santo Tomás é raríssimo.
ele quase não o utiliza. E existência é uma coisa, ser é outra. Deixa eu achar a passagem que Santo Tomás fala aqui desse estado de justiça original. Só um segundo, que é a questão 189, capítulo 189 do livro 2 aqui do... A da Eclésia Dom Dilon também? Era lá. Só um segundo, meus caros. Aqui. Santo Tomás, neste livrinho, um livro de maturidade, é uma pérola teológica. E ele se preocupa em simplesmente dar uma narrativa efetiva aos dados da Sagrada Escritura, comentando-os de maneira sumária. Como foi dito acima, o homem foi posto por Deus no seu estado primitivo, de modo que o corpo estivesse totalmente submisso à alma. Por sua vez, havia subordinação entre as partes da alma, de modo que as forças inferiores se submetessem sem oposição à razão e que a própria razão humana também fosse submissa a Deus, porque o corpo era submisso à alma. Acontecia que nenhuma paixão poderia atingir o corpo que repugnasse ao domínio da alma sobre ele. É o estado que eu mencionei aqui, de harmonia, que se perde quando o homem cai. E aqui é óbvio, outra conclusão eminentemente teológica. Nós não vamos elucidar esta questão aqui discutindo antropologia filosófica. É o seguinte: como o pecado original é participado por nós. Também é um dado de fé. Não há como criar uma fórmula pitagórica pela qual se demonstre que esta participação, que se demonstrem as causas desta participação. Então, é a ordem do mistério, e respeitemos o mistério, até porque, se pensarmos bem, o pecado dos primeiros pais foi um pecado de recusa do mistério, porque eles quiseram conhecer para além daquilo que podiam. Ora, se pensarmos na modernidade como uma paulatina perda do sentido do mistério, vamos ver o quão grave é esse pecado. É um pecado gnóstico, digamos assim. Eu vou me salvar pelo conhecimento e não mais pelo amor a Deus. O conhecimento vai ser o veículo da minha salvação. Então, atentemos a isto, porque não devemos querer conhecer aquilo que está para além das nossas possibilidades. Isto é muito, muito importante. E por isso, assim, aí digo como um católico que foi convertido tardiamente, né, me converti com 39 anos, nós católicos, e lastimo o tempo que demorou para que eu me convertesse, mas nós católicos temos a liturgia, temos as leituras da liturgia diária, etc. Temos inúmeros instrumentos para adensarmos o nosso olhar para o mistério de Deus, da redenção, da criação, todos os mistérios da fé, de maneira, digamos assim, pacífica. Nós não somos, como são alguns protestantes, comentadores de textos. Não somos hermeneutas de textos. O próprio Melchior Cano, que é um dos grandes teólogos da história da Igreja, que escreveu o livro, a obra magna De Locis Theologicis, sobre os lugares teológicos, ele nos lembra que o católico não precisa saber hebraico, grego e latim, né, para dizer sim à Sagrada Escritura. Para isso ele tem um magistério. Para isso ele tem os critérios do magistério. Então, tenhamos sempre isso no nosso horizonte. E a teologia, hoje eu vejo, muitas vezes, até em ambientes católicos, os teólogos serem como que subestimados, como se o trabalho deles fosse um trabalho de só menos importância. Não é. A teologia, segundo Santo Tomás de Aquino, é uma ciência magna. Está lá na primeira questão da Suma Teológica. Ela é ciência sagrada, tem a Deus por objeto, a Deus em sua recôndita deidade. O objeto material, o formal é Deus, o material são os dados da Sagrada Escritura,
E graças a grandes teólogos, a igreja chegou a formulações dogmáticas, etc., extraordinárias. Chegou a formulações no terreno da moral, da política, etc., extraordinárias. Então, o trabalho dos nossos, e podemos dizer que são nossos, porque somos partícipes do corpo místico de Cristo, o trabalho dos nossos grandes teólogos é um trabalho sublime, e divulgá-los é contribuir com um belo apostolado. Repetir o que disseram estes grandes homens já é, sem deformá-los, sem adaptá-los às modas contemporâneas, é uma grande coisa. Então não tenhamos para com os teólogos nenhum tipo de preconceito, porque devemos muito, muito a eles. O Ocidente é devedor em ponto grandíssimo desses homens extraordinários. E sobre o estado perfeito do primeiro homem, Santo Tomás diz por que ele se chama justiça original. Esse estado do homem, assim tão bem ordenado, chama-se justiça original. Por ela, o homem estava subordinado a seu superior, bem como todas as coisas inferiores subordinavam-se a ele, conforme lhe fora dito, abre aspas, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Gênesis 1, 28. Também no homem as partes inferiores submetiam-se às superiores sem repugnância. Esse estado foi concedido ao primeiro homem não como a uma pessoa singular, isto é muito interessante, mas como ao primeiro princípio da natureza humana, de modo que por ele fosse transmitido aos pósteros, juntamente com a natureza humana. Então o pecado original, analogamente, seria como um rio que a partir daquele ponto se sujou de dejetos jogados por alguma siderúrgica e a partir daquele ponto está imundo. Nós participamos dessa imundície sem culpa, pelo menos sem culpa quando nós somos pequeninos, quando nós ainda somos infantes, porém depois com os nossos pecados pessoais acabamos por atualizar esta culpa. E diz aqui o Celestino Pires, esta obrinha é uma obra-prima, o duplo pecado de Adão e Eva. É ainda outro princípio aristotélico que faz distinguir em Eva dois pecados. Um pecado de soberba em geral, pelo qual sobreestimou a sua própria excelência, e o pecado de querer ser semelhante a Deus. A objeção dizia, a objeção anterior mencionada por ele, Eva teve de julgar possível o que a serpente lhe propunha. Por conseguinte, ao pecado precedeu um erro. E aqui nós estamos dizendo justamente o contrário. O erro precedeu ao pecado. Um erro, um defeito na vontade precedeu ao pecado. Mas o que nos interessa diretamente não é esta doutrina em si, mas o fato de o doutor Angélico se recusar a admitir a necessidade do erro antes do pecado. Não é diretamente uma doutrina sobre a vontade ou a inteligência que o força a esta posição. Ao contrário, é a doutrina sobre o estado de inocência que o obriga a admitir um desvio do apetite antes da falsidade na inteligência. Na suma, o pensamento precisa-se. Então, para vermos como o pensamento do doutor Angélico não encontrou desde o princípio o equilíbrio, ele mostra aqui que Santo Tomás foi evoluindo neste tema. Então, isso é muito importante, porque não pensemos que Santo Tomás era um homem como nós, embora tendo recebido graças excelsíssimas. Em alguns tópicos da sua magna obra, ele teve sim uma evolução. Um deles é este aqui, o do pecado original. O outro é, por exemplo, o que foi isso? O da Imaculada Conceição, que teve, o próprio Garrigou-Lagrange lembra que Santo Tomás teve um desenvolvimento, embora as premissas gerais, é um absurdo dizer que Santo Tomás foi contrário à Imaculada Conceição, não só porque o dogma estava longe de ser proclamado no seu tempo, como pelo fato de ele próprio ser um grande mariano e nunca negou o benefício mariano, ou seja, que Nossa Senhora tenha sido privada da mancha do pecado original. O que ele discutia era qual foi o momento, o instante metafísico em que se deu, se foi na conceptio ou na animatio, que era uma discussão a respeito da animação da alma humana. E ali ele era devedor de uma ideia aristotélica de que a alma se anima, a alma do homem ela vai
conhecendo diferentes estágios, um vegetativo, um sensitivo, até... exatamente, uma animação diferida ou sucessiva, né? Então ele nunca negou. Mas é bom termos isto em vista, porque em vários tópicos, sim, vemos que há um desenvolvimento. E aqui nos vale lembrar que esta recusa do mistério, ela é uma desgraça para nós, porque nos traz uma visão imanentista da realidade. Todo pecado é um pecado de autonomia, de alguma maneira. Nós queremos resolver as coisas relativas ao nosso próprio agir autonomamente, como se nós detivéssemos na nossa inteligência os critérios, as regras da reta razão no nosso agir, o que é absurdo. Só um ser supremo pode ditar o modo de ser de todos os entes. Nós já temos um modo de ser do qual somos partícipes por criação e, portanto, não cabe, a liberdade humana não decide com relação ao próprio estatuto ontológico, aquilo que é a essência humana mesmo. Nós não podemos mudar a nossa essência. Um dos problemas atuais, uma das desgraças contemporâneas, é esse afã cientificista. Agora nós vemos de novo aí nas vacinas, etc. O homem está querendo mudar o DNA, está querendo recriar, está querendo brincar de criador, mas nós não temos esta possibilidade. Basta uma pessoa ter um mínimo de visão teológica para saber que este afã atual vai dar com os burros na água e vai gerar catástrofes sociais, políticas, morais, etc. Não brinquemos de cientistas loucos envolvidos em balões de ensaio fumegantes, como se fôssemos alquimistas a refazer a criação de alguma maneira com o pecado, tanto o original como com os nossos atuais. Isso serve para ambos. O homem brinca de recriar-se de alguma maneira e quando ele faz isto, ele tropeça de uma maneira dramática. Então, este estado atual que nós vemos na nossa própria carne, das nossas debilidades a gritarem em nós, debilidades de todo tipo, debilidades físicas, debilidades morais, etc. Isto já deveria servir-nos para pensar que só Deus, só a graça divina é capaz de nos restaurar, digamos assim, nos recolocar num padrão contemplativo superior. Nós não somos hoje, neste estado atual, nem mesmo capazes de felicidade natural. Temos momentos de alegria e de tristeza, mas a felicidade é um estado de mínima perenidade. E nós tropeçamos aqui com as nossas angústias existenciais, com os nossos dilemas, e às vezes são falsos dilemas. Então sentimos na nossa própria carne a marca deste pecado de origem. Ainda que ele fosse uma simples mitologia, infelizmente em alguns seminários católicos hoje ensina-se o pecado original como uma mitologia, como um arquétipo quase que junguiano. É lamentável. A gente diz isso com muita tristeza, que é a perda do sentido do sobrenatural dentro de seminários. Quando na verdade nós sabemos que há vários vetores de leitura da Sagrada Escritura, um deles é o literal. Aliás, eu pergunto aqui ao professor Pachá se existe metáfora da metáfora. Toda metáfora o é de algo da realidade, que a linguagem tenta de alguma maneira conceituar. Então, não pensemos que somos... A própria linguagem, ela é uma tentativa assintótica de espelharmos a realidade das coisas, mas com relação a Deus, nem a mais sublime inteligência metafísica, nem a mais fulgurante inteligência poética, nem mais a esforçada inteligência científica pode dar cabo de dar uma resposta decisiva, definitiva. Deus é em si o inominável, ele é em si aquele que escapa às nossas tentativas de apreendê-lo. Agora, é o que diz Santo Tomás: com o amor, nós chegamos, neste atual estado, ao modo mais perfeito possível de assimilarmos a Deus. Porque pelos atos amorosos é que nós conseguimos chegar mais livremente a Ele. Com a nossa inteligência, nós alcançamos muito pouco daquilo
o que Deus é em sua própria essência. E eu continuo aqui, Santo Tomás diz da árvore do bem e do mal. Então, fixemos, todo anseio desgovernado por conhecimento. O que é um anseio desgovernado por conhecimento? É acreditar que nós podemos elucidar o mistério do ser. Nós não podemos. Nós não elucidamos nem mesmo o mistério do nosso ser individual físico. Nenhum de nós aqui é capaz de dar uma resposta proficiente com relação a coisas físicas que estão acontecendo no nosso corpo aqui agora. É o que eu costumo dizer. Quantos litros de sangue percorrem o corpo de cada um agora? Algum de nós saberia dizer? Não. Então, nem sequer a nós mesmos nós elucidamos de maneira perfeita. Então, quando queremos elucidar, seja o coração do próximo, com os pecados de julgamento de intenção, seja a realidade misteriosa de Deus, etc., nós acabamos por cair. E com os pecados atuais, imitamos este pecado de origem. Nós tentamos ter uma autonomia que não é prerrogativa nossa. Nós não somos entes autônomos. O absoluto, que está separado, apartado do restante do ser, só Deus mesmo. Nós somos com o ser restante da criação. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela nos dá uma metáfora da relação saudável que devemos ter para com as nossas aspirações humanas. É óbvio que conhecer a verdade é, digamos assim, algo fundamental em nós, é aquilo para que estamos aparelhados. Amar o bem também, porém, reconhecendo os limites, os nossos próprios limites. E aqui vale dizer o seguinte, abrir um pequeno parêntese. Uma inteligência é tanto mais superior do que outra, quando com menos raciocínios abarca maiores parcelas da realidade. Então, uma inteligência com poucas premissas consegue reunir aqueles dados e concluir, seja referidos à política, à moral, à realidade da própria natureza humana. Então, com menos raciocínios, consegue chegar à verdade. De maneira análoga, como numa disputa matemática, um matemático pode chegar à mesma conclusão de um teorema que outro fazendo menos contas. Isso aqui é uma tosca analogia, mas que nos serve para medir a distinção entre os padrões de inteligência. Se alguém aqui joga xadrez, há de saber que numa posição do xadrez, por exemplo, se o sujeito está jogando contra o atual campeão mundial, que é o Magnus Carlsen, e ele faz um erro, ambos veem fisicamente o mesmo tabuleiro, eu e o Magnus Carlsen, mas ele vê naquela posição coisas que estão 30, 40, 50 lances na frente, talvez. Então, ele consegue abarcar com um só olhar uma parcela daquela realidade muito mais profunda do que eu. Agora, se pensarmos no pecado de origem e aplicarmos esta analogia, nós podemos sim concluir que os nossos primeiros pais tentaram abarcar a plenitude do conhecimento. Isto é de uma soberba supina, é de uma soberba. Querer ser como Deus, além de ser uma estupidez, é de uma pretensão, mas é de uma soberba. Isso só acontece se a pessoa se ama de maneira desordenada. Então, o pecado de origem é um pecado de desordem na vontade que se dá na eleição do desamor como meta. Como é que alguém pode ter o desamor como meta? Basta amar-se mal. O amor de si mesmo, o amor próprio, chamado amor próprio, segundo Santo Tomás, é o primeiro dos amores, na escala dos amores. Para amarmos a realidade, precisamos amar-nos a nós mesmos antes de tudo. Uma pessoa que não se ama, ela haverá certamente de amar mal tudo o mais. E a soberba não é outra coisa senão essa desregulação no amor próprio que estraga a nossa vida inteira. Então, este pecado, a queda do homem, que se dá por esta soberba, ela reflui para todas as demais potências de maneira análoga como em nós. Quem aqui de nós já não cometeu um ato e depois se arrependeu, ou já cometeu um ato que doeu na alma,
Eu acho que quase ninguém ou ninguém aqui há de dizer que não cometeu um ato desta natureza, né? Que depois, se pudesse, não faria. E que, ao fazer, teve aquele remordimento, aquele remorso de consciência, porque viu que aquele ato feriu ou a própria pessoa ou alguém com quem ela se relaciona, ou seja, foi uma transgressão de um dado da realidade. Uma transgressão de um dado da realidade. A queda é uma grande transgressão, tanto a queda original como as nossas pequenas ou grandes quedas cotidianas. E se pensarmos que o amor é o nosso destino, e é um mandamento também, no caso do católico, né? Eu vos deixo um mandamento, amai-vos uns aos outros, é um mandamento. Alguém me perguntou no outro dia, numa palestra, né, qual é a diferença entre o amor natural e a caridade. E eu respondi de uma maneira mais simples possível. A caridade é quando você pratica um ato por causa de Deus. Você ajuda o próximo, não pelo próximo apenas, mas pelo próximo em Deus. Em Deus. É a sobrenaturalização dos motivos da ação humana. Então, é óbvio que tudo isto de queda, que estamos falando aqui muito en passant, está vinculado à fé. É óbvio que se fôssemos entrar numa tertúlia, numa discussão com pessoas que estão apartadas da fé, a discussão teria que se dar num outro padrão. Deveríamos apelar à razão natural e mostrar que isso é possível fazer, que o homem é um ser débil em sua ação, e isso é muito fácil de demonstrar. Não é preciso ser nenhum super filósofo, por exemplo, para imaginar que Kant, por exemplo, tinha algum problema grave. E quem o diz não sou eu, não. É o padre Leonel Franca, que tem um estudo sobre Kant interessantíssimo, e ele mostra como Kant não suportava nem sequer a mais mínima objeção que se lhe fizessem. É aquele sujeito que estava com a razão em absolutamente tudo, a respeito da causa da cor da pele dos povos africanos, né? Assim, ele opinava sobre tudo com grau de certeza absoluta. De alguma maneira, uma pessoa assim está num estado que é análogo a um estado de pecado, ao estado desse pecado da origem, porque no fundo, esta opinião errônea, esta deliberação má dos nossos primeiros pais, ou seja, se comermos mesmo deste fruto, seremos como deuses pelo conhecimento do bem e do mal. Isto é uma opinião abstrusa e um grande pecado de ingratidão. Ingratidão para com o próprio Criador, né, de quem eles, segundo o relato bíblico, privavam. Ora, nós com os nossos pequenos pecados também acabamos por nos privar da companhia de Deus. É óbvio que tem aqui à frente uma Nossa Senhora Aparecida, lá atrás uma Nossa Senhora de Fátima, outros ícones aqui presentes na sala. Nós temos estes modelos para aprimorar o nosso amor, a começar pelo modelo de nosso Senhor. A imitação de Cristo é uma das grandes obras espirituais da história do catolicismo. Pode haver quem não concorde, mas de fato foi a obra que fez vários santos. Nós temos um modelo perfeito para escapar a essas debilidades. Se cada um de nós buscasse essas verdades da fé com esse espírito amoroso, certamente, mesmo no estado em que nós vamos sofrer, dada esta ferida original, nós viveríamos saudavelmente, com a mente mais saudável, tanto em ato como habitualmente. Então, a árvore do bem e do mal e o primeiro preceito dado ao homem. Diz Santo Tomás no livro 2 aqui do Compêndio de Teologia. Porque o acima referido estado do homem dependia de que a vontade estivesse submetida a Deus, para que imediatamente após a sua criação o homem fosse acostumado a seguir a vontade de Deus. Isto é Santo Tomás. Por isso o Criador deu ao homem algumas ordens, permitindo-lhe que comesse do fruto de todas as árvores do paraíso, mas lhe proibindo, sob cominação de pena de morte, de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Foi-lhe proibido comer do fruto dessa árvore, não porque fosse mal em si, mas para que o homem, ao menos nesta
pequena coisa obedecesse a uma ordem tão somente por ser dada por Deus. Assim é que comer do fruto da mencionada árvore tornou-se um mal. Então, é um pecado de desordem na vontade e um pecado de desobediência devida à soberba. Então, se pensarmos nos nossos pais, nos pais amorosos, nos pais que são amantíssimos, quando eles dão uma ordem, porque hoje em dia é politicamente incorreto dizer que os pais dão ordem a seus filhos, mas quando eles dão uma ordem a seus filhos e a ordem é para o bem, e ela é boa em si, é para o bem, porque pode acontecer deles darem uma ordem com a intenção de fazerem um bem, mas a ordem em si ser má. Mas quando se trata de uma ordem efetivamente boa, para o bem, etc., na verdade o pai faz nesta relação um papel análogo ao de Deus para com todos nós. Ou seja, está apontando um aspecto da realidade que deve ser considerado até que aquela criança cresça e tenha maturidade para poder discernir, num grau mais elevado, o padrão, a dignidade, melhor dizendo, daquela verdade. Então, o relato bíblico do Gênesis é uma grande pedagogia para todos nós, na medida em que nos ensina uma obediência amorosa. Hoje em dia podemos falar até da desobediência amorosa, né? No caso da crise que nos aflige a todos nós católicos, por exemplo, porque a obediência ela é sempre ao bem superior. Muitas vezes, se um pai dá um conselho contrário à fé, ou contrário à regra da reta razão e contrário, portanto, à moral, o filho não só não deve obedecê-lo, mas sim desobedecê-lo, porque obedecer à ordem iníqua é participar da iniquidade. Por exemplo, os nazistas que em Nuremberg alegaram que, olha, fizemos isto, aquilo e aquilo outro porque eram ordens do Führer, era uma lei. Era uma lei, mas que lei é esta? Perante Deus eles não podem responder a isto. E mesmo naquele momento histórico em que o conceito de lei natural, ou seja, no momento posterior à Segunda Guerra, o conceito de lei natural já estava meio perdido no Ocidente, mesmo aqueles juristas que participaram do julgamento não puderam negá-lo, porque de alguma maneira tiveram que concluir que certas coisas são contrárias à natureza do homem. Tamanha a sua hediondez. Por exemplo, fazer experimentos médicos. O Dr. Mengele, que acabou aqui no Brasil, para quem não sabe, ele morreu velho aqui no Brasil. Teve uma mulher, morava em... Tem até um filme dele numa praia ali perto de Santos, né? Morreu não punido, sem a pena, sem ser apenado nesta vida, pelo menos, né? Na outra ninguém lhe deseja o inferno, é óbvio, né? Mas também, como diz São Francisco de Sales, ninguém se entristecerá ao ver a justiça divina. Quando a justiça se faz, ela causa um regozijo nos homens justos, na alma dos homens justos. Então, a queda, ela tem como punição a expulsão do paraíso. Há uma bela imagem, um desenho do Gustave Doré, que foi um grande ilustrador da Bíblia, do Dom Quixote, etc., da Divina Comédia, etc., em que ele desenha o anjo que expulsa Adão e Eva do paraíso e fica ali a custodiar a entrada do Éden. É uma bela imagem, né, da justiça que se não só garante a punição, como garante que pelo menos até o final dos tempos, né? Naquele paraíso terrestre, aquele paraíso terrestre, o homem que caiu não voltará. Nós temos hoje uma ideia muito tosca da justiça divina, porque isso também, nós sofremos disto, de alguma maneira, porque somos partícipes de vários erros filosóficos dos últimos 300 anos, que invadiram a teologia e que nos levam a julgar Deus, às vezes, com critérios humanos. Mas ele próprio diz na Sagrada Escritura: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Deus, quando pensa, cria a realidade pensada. O anjo, quando pensa, intui. O homem, quando pensa, abstrai. Nosso pensamento é muito precário, né? E não coincide, ou seja, não incide concomitantemente com o amor. Já Deus não. Ele
é caridade, ele é amor. Então os seus pensamentos são a efusão deste amor na ordem do ser. E Adão sabia disto. Adão sabia disto porque, como eu disse lá no início, ele estava num estado que, graças aos dons chamados préternaturais, ele não tinha nenhuma possibilidade de erro deliberativo. Então ele era mantido num estado muito especial. Então, portanto, repito, um pecado grave de soberba, que é uma desordem na vontade. Se pensarmos que a vontade é o, digamos assim, é onde acontece o amor involuntário não existe, minha gente. O amor é a vontade no seu ápice. Cristo entregou-se por nós, porque quis. Sacrificou-se porque quis. Então, amor nesta vida tem a ver, entre outras coisas, com sacrifício em benefício do outro. É uma efusão, é o êxodo da alma do amante na direção da coisa ou da pessoa amada. Então, quando nós contemplamos esse estado de queda, ou seja, foi uma soberba enorme, nós podemos olhar para o nosso estado, que não implica no pecado esta soberba sempre, não este grau de soberba. Há 3 fontes do pecado, segundo os grandes teólogos. Um deles é a ignorância. Uma delas é a ignorância. A outra é a malícia, que é a mais grave. E, por fim, as paixões. Poderíamos traduzir por emoções. Nós pecamos por paixões, por ignorância e por malícia. Agora, a remissibilidade do pecado de malícia, ela é tão difícil que o grande teólogo tomista Santiago Ramírez, um grande mestre da escola de Salamanca no século XX, nos diz que, é óbvio que ele é uma analogia de atribuição, ele nos diz que é mais difícil reverter o quadro do pecador malicioso em matéria grave do que transubstanciar a Eucaristia. Ele faz uma caricatura propositadamente para mostrar-nos a hediondez do pecado de malícia. Porque quem peca maliciosamente, quem age maliciosamente, age industriosamente. Diz Santo Tomás, ex industria. Eu vou pensar, eu vou ver que meios eu vou ordenar perfeitamente a fins maus. Então, se nós perdemos a noção da hediondez, e nós perdemos dramaticamente, ao perdermos o sentido do mistério, nós perdemos a noção da hediondez. E, portanto, qualquer coisa mais severa na ordem da punição, eu disse aqui no início que Deus, ao punir, nos melhora. Parecerá talvez exagero. Nas sociedades decadentes, se nós formos estudá-la, nós vamos concluir que a tendência do direito é tratar cada vez de maneira mais, não digo benévola, alguém me ajude a achar uma palavra, de maneira menos rigorosa, os atos graves. Oi? A maneira mais relaxada, mais laxa. Por quê? Como com o declínio geral, os padrões de contemplação diminuem, o homem não consegue enxergar nem a sua própria pequenez e entra numa espiral de autojustificativas. Aliás, é próprio, está no relato bíblico aqui, se pegarmos a tradução do padre Mato Soares, o que Eva diz, o que Adão diz a Deus quando é interpelado? Põe a culpa na mulher. Né? O ser é um homem que põe a culpa no outro. O homem é um ser que põe a culpa no outro. Ou seja, justifica o seu erro. Justifica o seu erro. Né? Eva pôs a culpa na serpente. Né? A serpente mordeu. E Adão põe a culpa na mulher. Mas de onde entra a intervenção da vontade? Ora, comeu porque quis. Comeu porque quis. Então, a queda é este grande símbolo da degenerescência humana e com o tema da queda somos levados a contemplar o tema da redenção. Que feliz culpa foi esta que nos trouxe tão excelso Redentor, né? Deus, que tem a presciência do que para nós é futuro, já sabia que Adão pecaria, mas essa presciência não tirou de Adão a liberdade que ele usou para pecar e que perdeu no pecado. O fato de alguém saber antecipadamente que
outra pessoa agirá desta ou daquela maneira, não tira do agente a responsabilidade pela ação. Se eu fizer um lance errado de xadrez aqui, a responsabilidade é minha. Se o Kasparov já viu que aquilo vai dar uma derrota daqui a 30 lances, isso independe do meu erro objetivo. Então, o pecado de origem, a queda, é a irresponsabilidade em seu grau sumo, que é, digamos assim, um espelho desta soberba humana que foi incutida por um meio de uma sedução. E aqui pensemos na diferença entre a pecabilidade do anjo e a do homem. O anjo não foi seduzido, porque a inteligência dele, na ordem natural, chega aos inteligíveis da melhor maneira possível. É uma ciência, não é pleníssima, mas é uma ciência que esgota o inteligível nos entes finitos. Então, a escolha luciferina, digamos assim, ela é irremissível porque foi levada a efeito, melhor dizendo, com plena ciência. E quando alguém age mal de plena ciência, é muito mais difícil se arrepender. Não precisa nem aplicar isto a Lúcifer. Apliquemos ao homem. Uma pessoa que está obstinada, cuja vontade está obstinada no delito, ela tem uma dificuldade de se arrepender muito maior do que aquela pessoa que pecou por uma fraqueza física, sexual ou por ignorância. Porque por ignorância pode-se alegar, olha, não sabia. Por fraqueza pode-se pedir perdão a Deus e se arrepender. Né? O arrependimento, ele tem pré-condições psicológicas para nós. Né? Para o anjo não há essa pré-condição espiritual, porque a sua anuência ao mal foi pleníssima. Então, quando nós contemplamos a queda, nós somos levados, digamos assim, ao perímetro da condição humana. Nós somos falíveis, nós caímos muitas e muitíssimas vezes. Aliás, né, diz a Escritura, né, o justo cai 7 vezes ao dia. Não é por mês, né? Não é uma vez ao ano, mas se levanta. Né? No Senhor ele se levanta. Então nós temos, ao contemplarmos a queda dos nossos primeiros pais, nós temos um retrato do drama da existência humana. Nossa inteligência finita não esgota o ser e a nossa vontade finita ama sempre de maneira deficitária. Com relação ao amor, sempre estamos em algum grau de déficit. Esta é a má notícia neste mundo. Por melhor que amemos, sempre com relação ao amor perfeito, estamos num déficit. De maneira análoga ao que acontece com a inteligência. Por mais que conheçamos a Deus, e até na glória, diz Santo Tomás, nunca esgotaremos aquilo que ele tem para ser conhecido. Só Deus, com a sua suma inteligência, conhece-se perfeitamente. Esgota o seu ser no conhecer. Nós não. Nós só iremos, na glória, ter uma participação muitíssimo maior nesta contemplação da ordem do ser do que a que temos hoje. Como diz São Paulo, veremos face a face. Hoje vemos como por um velame, por um véu. Nós não enxergamos bem. Somos vesgos metafísicos e, portanto, olhar para esta realidade sublime, que é o amor de Deus ao criar o homem, e ao olhar este amor ser, digamos assim, ferido, por analogia, porque Deus não pode ser ferido, mas de alguma maneira com o nosso pecado, nós não agradamos a Deus. Contemplar isto é colocar-nos em perspectiva e termos uma possibilidade de restauração moral, psicológica, espiritual, etc. Nós somos seres decaídos. Que coisa! Nós estamos feridos. Nós estamos feridos de maneira tão grave que até a beleza para nós muitas vezes é insuportável. Quem aqui leu o Dom Quixote, o grande Dom Quixote do maravilhoso Cervantes, há de lembrar-se de uma personagem que é a pastora Marcela. A pastora Marcela é o arquétipo da beleza sublime. Mas ela era tão bela que os homens enlouqueciam. Ela foi virar pastora longe dos homens, porque a beleza dela feria-os mortalmente. Até que um desavisado,
não levando a sério as advertências dos seus amigos, apaixonou-se perdidamente pela pastora Marcela. Ela não deu bola para as suas tentativas, né, de conúbio, digamos assim, e o que aconteceu? Ele se matou. E acontece o seguinte: no enterro, ela aparece, porque todos estavam a murmurar: poxa, fulano se matou, a culpa foi dela, né? E ela aparece para fazer a sua própria defesa. Que culpa tenho eu de proceder retamente? A pureza não pode ser culpada da impureza, pela impureza. Então, assim, ela é, ali em Cervantes, um arquétipo dessa beleza sublime. Ora, neste estado de natureza decaída, os homens matam por causa da beleza, matam por causa daquilo que julgam ser bom, matam por coisas pequeninas. Nós não suportamos nem sequer os bens de maneira reta. Por isso, assim, não tenhamos essa ilusão de que, e aqui refiro-me aos católicos, né, nós estamos com a graça do bom Deus, né? Como disse hoje meu amigo Pachá num comentário do Facebook, queremos morrer no Grêmio, né? Neste Grêmio, né? Nesta gremiação dos fiéis. Não é o clube de futebol, pelo amor de Deus. Exatamente, não é o Grêmio de Futebol Porto Alegrense do Marco Antônio. Neste Grêmio, que não é recreativo também, não é uma escola de samba. Então, nós, pela fé, temos esta vontade de estar entre aqueles que a igreja diz que serão os eleitos por presciência divina. Agora, cabe-nos, contemplando a nossa miséria, que é o que o relato do Gênesis nos ajuda a fazer, elevar-nos com todas as dificuldades com que vamos lidar na nossa trajetória, elevar-nos tanto quanto possível a um estado de retidão. A inocência é sinônimo de retidão. O homem da psicologia caída é o homem que perdeu essa retidão, perdeu a simplicidade. Inocência é sinônimo, é diferente da ingenuidade. Ingenuidade é sinônimo de complexidade. A inocência não, é de simplicidade. E o que é a simplicidade? É o próprio amor quando vê. Aqui o Father Brown, do Chesterton, ele é um exemplo dessa caridade. Ele não é o detetive cerebrino, não é um Sherlock Holmes. Ele elucida os crimes pela ótica do amor. Ele sabe mais do pecado do que o próprio criminoso. Ele conhece pela ótica do amor o crime melhor do que o criminoso. Então, o amor é aquilo que nos eleva a contemplar melhor e que nos enleva de uma maneira, digamos assim, ascensional, a estados daquilo que é possível ter de felicidade neste mundo. Então, a queda nos dá notícia da nossa precariedade e da urgência de atacarmos como guerreiros, digamos assim, as nossas fraquezas. A virtude cardeal da fortaleza, neste sentido, é justamente isso, é a capacidade, sobretudo, de suportar os males, né? Sustinere, diz Santo Tomás, né? Ela tem dois movimentos, a fortaleza: atacar, agredir, né? E resistir. Mas o principal da fortaleza, o mais próprio da fortaleza, é suportar os males. Não estamos falando da fortaleza do cara do MMA, né? Ou da luta livre, das Olimpíadas. Agora é uma fortaleza de resistência espiritual, moral. E isto, se nós formos aos grandes sermonistas da igreja, esses que trataram das coisas da Sagrada Escritura, nós vamos ver que beleza é olhar para o pecado de Adão, reconhecendo-nos nele e entender a bondade desse Deus que, ao punir, nos dá uma saída. Não é uma punição, aquela punição, diferentemente da punição infernal, da punição que virá depois, é uma punição curativa. A outra é uma punição mais grave, né, que dá margem a outras discussões teológicas, mas aquela ali nos melhora. Que amor corretivo maravilhoso é este que nos apresenta, nos dá de presente o próprio Deus. Ou seja, aquele que nos criou foi aquele que nos redimiu. Nós estamos circunscritos pelo amor.
O inferno, num certo sentido, podemos falar do inferno de várias maneiras. Ele é uma saída dessa circunscrição amorosa. Entre outras coisas, os réprobos são aqueles que vivem a remoer as suas próprias culpas lá na eternidade. Tenhamos cuidado, foi até a discussão que suscitou uma postagem do meu amigo Pachá hoje, que é uma discussão interessantíssima, que é sobre a proporcionalidade ou não entre uma pena eterna e uma culpa finita, né? Isso é uma questão que deu margem a discussões teológicas excelsíssimas. E o que Santo Tomás nos diz é que, na verdade, diz no próprio compêndio de teologia, não tenhamos a ideia de que a eternidade é uma sucessão cronológica, né? A eternidade ela é toda simultânea, ela se dá num ato só. E todos aqueles que são eternos por participação na eternidade divina, eles estão, digamos assim, de alguma maneira fora desta circunscrição temporal. O tempo é a medida, é a contagem do movimento segundo um antes e um depois. Isto é Aristóteles. A eternidade não. A eternidade ela é uma simultaneidade, é um instante só. Então, quem diz que, por exemplo, a dor de um réprobo é o instante eterno em que ele contempla a sua própria culpa, não está a dizer nenhuma absurdidade. Porque lá no inferno não há neuróticos. Está aqui a Nina Rocha, a psicóloga que coordena os nossos cursos de psicologia tomista. A gente volta e meia toma esse tema, né? A neurose muitas vezes é uma maneira de a pessoa se auto-justificar. Se pensarmos em Adler, por exemplo, ele diz que o neurótico é aquele que cria uma mentira fundante da sua vida prática. Não é uma mentira qualquer. Ele erige a sua vida prática numa mentira. No inferno ninguém vai poder mentir para si mesmo. Não haverá possibilidade de neurose. Nós estaremos perante a realidade. Alguém escreveu no Facebook outro dia uma frase que eu não sei a quem é atribuída, sensacional. O inferno é a verdade conhecida tarde demais. Olha que coisa, né? O inferno é a verdade conhecida tarde demais. Lá não haverá retrocesso. Então, quando nós pensamos nessas realidades espirituais, a queda nos leva à contemplação da realidade espiritual, no caso demoníaca, né? O mundo, a carne e o demônio são os nossos inimigos, grandes inimigos da nossa salvação. Então, dá-nos notícia deste mundo espiritual que, na verdade, nos apresenta o grande drama da nossa existência. É uma luta entre o bem e o mal. Toda a história humana não é outra coisa senão uma luta encarniçada entre o bem e o mal, a começar pelo bem e pelo mal que nós contemplamos em nós mesmos. Nós já, pessoas decaídas, e aqui vale dizer, a gente fala muito sobre personalidade, né? E pessoa são termos afins, né? Eu costumo dizer que a personalidade é a pessoa quando entra em comunhão com a reta consciência das coisas. Tá? Quando o pecado nos despersonaliza, ele fragiliza a nossa consciência, diminui a nossa contemplação da realidade e, de alguma maneira, os vícios que estão implicados em todos os pecados, de alguma maneira, o pecado ele pode ser atual ou habitual, mas temos uma tendência lá radical a esses vícios por causa desta ferida na natureza. É óbvio que é uma premissa teológica. Quando nós pensamos nisto, ou nós caímos, ou nós nos prostramos humildemente perante o Criador, ou nós erigiremos um santuário em honra ao nosso próprio ego, e esta egolatria vai não só aumentar o padrão dos nossos medos, como diz outro psicólogo tomista, aliás, um psicólogo tomista importante foi o Rudolf Allers, né? O medo continuado, ele é o reflexo da egolatria, porque o egolátrico, aquele que erige a sua vida sobre o seu próprio eu de maneira viciosa, ele quer defender-se de fantasmas reais ou imaginários a todo custo. Então, ele vive com medo, ele vive num estado de autodefesa psíquica, do qual muitas vezes é difícil sair. E aqui eu aproveito assim, para dizer que
que, por exemplo, estes cursos de psicologia que nós temos ministrado, eles, assim, eu percebi no ano passado que eles são um bem no seguinte sentido. Primeiro, para os próprios psicólogos que tratam pessoas. Eles travarem contato com o que Santo Tomás diz da alma, ao travarem contato com este arcabouço teorético, eles ganham muito para poder tratar das pessoas. Porque como um psicólogo vai tratar de alguém, você não sabe nem o que é a alma, nunca ouviu uma definição de alma, não sabe qual é a hierarquia que há entre as potências da alma, não sabe o que é a liberdade. A liberdade não é, como dizia o funesto Voltaire, fazer o que eu quero. Eu só sou verdadeiramente livre quando escolho o bem com os critérios da inteligência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto é uma verdade evangélica, mas também diz-nos muito da realidade do homem. É só na verdade que somos livres. O erro escraviza. E aqui o pecado, tanto original como o pessoal nosso, ele é escravizador. Ele coloca na nossa frente um falso tapete voador, uma promessa de, digamos assim, que parece trazer para nós possibilidades sublimes de ação, mas como os tapetes na realidade não voam, assim que o chão não estiver sob os nossos pés e sob o tapete, nós vamos cair feiamente. Então, contemplar a pecabilidade é uma das maneiras de nos transformarmos em pessoas humildes. O próprio Cristo diz, ele dá-se como exemplo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. São as duas coisas que ele diz de si. E essa mansidão não é outra coisa senão esse equilíbrio. Os mansos são equilibrados. Um manso pode ter qualquer tipo de temperamento, mas ele é equilibrado em suas ações. Agora, a notícia que a queda nos dá é que este equilíbrio perfeito nesta vida para nós é impossível. Então, todos nós temos os nossos grãozinhos de insanidade, que seria um modo de participação no pecado original. Temos um padrão de emoções desgovernadas, porque quando o superior, em qualquer ente, aquilo que é excelente, quando se corrompe, corruptio optimi, pessima est. Então, o que é pior? Corromper em nós o dedinho mindinho ou a vontade? Ser um aleijão, ser um maneta ou ser um mau caráter? Ir para o céu sem nenhum dente na boca ou para o inferno com todos os dentes na boca, novinhos? Pensemos bem, a queda nos dá essa dimensão. Existe uma instância da ordem do ser, que está para além, inclusive, da percepção sensitiva. Isto serve para cada um de nós. Quando nós olhamos para essa instância, somos capazes de elevar-nos o padrão de ação. E aí serve para tudo, na música, na filosofia, no direito, na oratória, na moral, etc. O que foi que elevou o homem ao máximo de suas possibilidades? Na poesia, o que foi que o levou ao máximo das suas possibilidades, senão o próprio sentido do mistério? O sublime, como dizia o filósofo Longino, nós somos feitos para o sublime. Mesmo nós decaídos por esta ferida original, somos aparelhados para coisas grandiosas. E ninguém é feito para ser infeliz, para ficar triste. Uma infelicidade nós somatizamos, inclusive. É bom estar entre amigos. Aqui estamos entre amigos em Cristo. É bom amar, ser amado. É ruim ser odiado, ser detratado, etc. Nós fomos feitos para o bem. E a queda original nos dá a notícia de que não atualizamos esse bem mais com facilidade. Nos dá uma notícia pelo viés da fé. Pelo viés da fé, que nós conhecemos justamente por essa anuência sobrenatural, que é uma fé, uma virtude teologal infusa. E aqui, eu não sei a quantas anda o meu tempo, por favor me advirtam, Santo Tomás diz o seguinte: comer do fruto da mencionada árvore tornou-se um mal. Aquela árvore, com efeito, foi chamada de árvore da ciência do bem e do mal, não porque possuísse uma força causadora de ciência, mas devido ao que aconteceu após ter sido comido o seu fruto. Tendo-o comido, o homem aprendeu
por própria experiência a diferença que existe entre o bem da obediência e o mal da desobediência. Então, foi o que eu disse aqui em alguma altura. Com o fruto proibido, nós conhecemos foi o mal, ao tê-lo comido, e não o bem. A ciência do bem nós já a tínhamos. E Santo Tomás acrescenta sobre a sedução. O diabo, que já havia caído no pecado, vendo que o homem constituído naquele estado chegaria assim à felicidade perpétua, mas que, não obstante, poderia pecar, procurou tirá-lo daquela retidão de justiça. Com este intento, aproximou-se do homem e atacou pelo lado mais fraco. E aqui, Santo Tomás hoje seria chamado de machista, né? Porque qual o lado mais fraco que ele diz aqui? Tentando a mulher, não me joguem ovos, as moçoilas aqui presentes, cujo dom ou luz de sabedoria era menor. Mas deixem-me explicar. O que Santo Tomás está a dizer aqui não é que a mulher tenha menor potência para conhecer a realidade. É como diz a Edith Stein, que é uma teóloga do século XX, que estudou Santo Tomás, a mulher ela é mais voltada para o concreto, para a pessoa, ela é mais pessoal, vai ser mãe, ela é cuidadora. Uma mulher, por exemplo, haverá, se eu estivesse aqui de gravata, é mais fácil uma mulher reparar se a gravata, se eu tenho um problema na minha roupa, do que um homem. O homem é mais objectual. Santo Tomás está dizendo da sabedoria, não há uma diferença de sabedoria enquanto potência contemplativa, mas sim que a mulher estava mais voltada para o que é concreto e, portanto, o demônio atacou aí. Vou apresentar algo concreto, o fruto que ela viu no ato que era apetecível. Para mais facilmente levá-la à transgressão do prefeito por meio de mentiras, tirou-lhe o medo da morte e prometeu-lhe, conforme se lê no livro do Gênesis, tudo aquilo que a criatura humana naturalmente deseja, isto é, que a ignorância seja afastada. Nós desejamos, como diz Aristóteles na primeira frase da sua Metafísica, o homem deseja por natureza conhecer. Esta aptidão pelo conhecimento é própria do homem. Então, nós queremos conhecer coisas. Agora, não queiramos elucidar com a nossa inteligência todas as coisas. Qual é, por exemplo, a falha de pessoas que começam um relacionamento? Uma das falhas que ocorre muito, a pessoa quer elucidar o coração da pessoa, do outro, do amado. O amor, ele se dá no escuro. Ele não é uma elucidação pela pessoa do amante daquilo que é a pessoa do amado, a pessoa amada, melhor dizendo. O amor, para ele, basta amar. Quando a gente começa a querer explicar muito o amor, caímos num racionalismo que faz com que toda a nossa capacidade contemplativa decaia. Então, pensemos na queda como aquilo que em nós destrói a nossa emotividade, no sentido de que nós começamos a ficar suscetíveis, né? Nós começamos a nos sentir feridos por coisas que muitas vezes nem são causa real de feridas. Então, o subjetivo toma o lugar do objetivo. E a nossa vida vai virando aquela barca desgovernada que está prestes a dar com, né, a sua proa em algum arrecife, talvez ali no cabo antigamente chamado de das tormentas, ou outro qualquer, quando o pecado nos leva a tormentos. E a vida tormentosa é uma vida cujas emoções estão, digamos assim, depauperadas. Então, pensemos nesta realidade como algo que está aí para que nós melhoremos o nosso padrão de ação, para que nós tenhamos um equilíbrio mínimo. É óbvio que a justiça é uma das virtudes cardeais, né? Ela se dá ad alterum, com o outro, segundo Santo Tomás. Ninguém é justo para, na solidão da sua privada, pensar na justiça, né? Ficar ali cogitando, né, em actus defecandi, né, cogitando o que é a justiça, o que deixa de ser. Nós somos justos, aprendemos já com Aristóteles. Nós aprendemos a justiça para sermos justos, para
atualizarmos na prática e não para ficarmos com cogitações, coisas evasivas, etc. Então, pensemos na queda como uma grande... Pensemos na queda como um grande modelo contemplativo, e teremos com isto muita coisa a contemplar e pensar relacionada a nós mesmos. E quanto à morte, nós podemos dizer da morte real, que entra no mundo com o pecado, mas podemos dizer da morte espiritual, moral, etc., que entra também com o pecado. Hoje, uma situação como a atual, em que uma doença prostra todas as nações e faz com que os dirigentes tomem muitas vezes decisões que agridem a própria essência do ser humano, que é a sociabilidade. Aristóteles estava certo. Nós fomos feitos para socializar. E não só com aquelas pessoas íntimas, não. É para falar com o padeiro, falar como é que está se o tempo está bom. É para trocarmos impressões das coisas. Pensemos no estado de inocência original. Havia um ócio salutar. É óbvio que a Adão foi dada a tarefa de dar nome a todas as coisas, né? Mas pensemos, Deus nos deu a realidade para a contemplarmos. Então, há momentos de ócio contemplativo que são maravilhosos, sem os quais uma pessoa até não suporta viver. Muitas vezes, assim, alguém já relatou, não sei que condenado, que pessoa que esteve sob o regime cubano, agora me escapa o nome, que relatou que a maior dificuldade dela, enquanto não conseguia fugir, que ela ficou aprisionada com 30 pessoas num cubículo e não conseguia ficar só. Não conseguia exercitar este ócio contemplativo, porque trancafiado numa enxovia com um monte de gente, ninguém pensa. Sem o mínimo de paz exterior, a paz interior também torna-se muito, muito difícil. Até mesmo para os santos. Quanto mais para nós, réis mortais. Então, meus caros, é óbvio que isto aqui, fiquem com isto na mente que está ali atrás. Né? A pecabilidade humana, ela se dá nesta zona ontológica. Somos inteligências finitas e vontades finitas. E, portanto, podemos tropeçar. Podemos errar nas nossas avaliações e podemos escolher mal, ou por déficit amoroso, ou mesmo por malícia. Então, tentar restaurar um estado mínimo de sanidade passa pela contemplação destas realidades espirituais. Viu, meus caros? Olha, com isto... que eu não sei, deixa-me ver que horas são, 10:50, não sei desde quando estou aqui a falar, mas com isso dou por encerrado este encontro. Assim, é óbvio que vou ficar aqui se quiserem fazer perguntas ou até insultos, estou aqui apostos, mas tenhamos no nosso horizonte, no mês que vem, primeira semana do mês, virei novamente. A ideia é tratar destas questões teológicas, algumas mais ou menos complicadas, mas todas elas com algo de interessante a trazer num momento em que está todo mundo só apaixonado pela própria possível morte amanhã ou depois de amanhã. E quando o homem apaixona-se pela possibilidade de morrer, parece esquecer-se da certeza da morte. Todos nós morreremos. Então, a verdade, essa é a certeza absoluta que devia ser constitutiva da nossa vida. Eu vou morrer, tenho a certeza absoluta. Algumas freiras carmelitas, lá no Carmelo, elas contemplam as caveirinhas, né? Aquela caveirinha que foi da irmã fulana de tal, que foi da abadesa cicrana, etc. Porque olhar para aquilo é olhar para a miséria da nossa condição finita. Agora, quando a pessoa vive premida por medos, o que acontece? Qual foi o sistema aqui da serpente? Primeiro tirou o medo da morte, né? Porque ela disse, porque Eva adverte a serpente, né? Deus nos disse que se comermos, morreremos. A serpente era um malandro, um 7, não morrer nada, né? Para depois incutir o terror da morte. Primeiro tira o temor natural da morte para incutir depois o terror da morte. A morte em como
algo terrífico, porque Adão, no estado de inocência, não ficava pensando na morte, mas sabia, tinha um temor natural dela. Sabia-se finito, sabia-se circunscrito. Então, não façamos desse medo algo que atrapalhe, que degrade a nossa essência humana, porque nós fomos feitos para o amor e, como eu disse antes, estamos em débito para com ele. Tá bom, minha gente? Até terça-feira, primeira terça-feira do próximo mês, tá? Um grande abraço.